Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós iremos continuar assim o estudo de Apocalipse de Jesus Cristo. Nós estamos estudando 4 séries de Apocalipse de Jesus Cristo. Estudamos a primeira série, que foi Tribulação Comum e a Grande Tribulação. Agora nós estaremos estudando sobre quem é o Anticristo, quem é a pessoa do Anticristo. Para iniciarmos, gostaria de estar lendo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrio e bem das vossas orações. Quando nós pegamos a palavra criterioso aqui, criteriosos, então é importante nós notarmos que Pedro está nos dando aqui um exemplo que é para nós não vivermos em emoção, ou em paixões. Então a gente deve manter assim na fidelidade da Bíblia, da doutrina e no conhecimento assim da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante a gente notar e guardar. Não só como Pedro, como outros textos também que falam sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem assim nos orientado. Irmãos, para falar sobre desse tema do anticristo, eu vou estar falando assim de um tema talvez um pouco diferente. Eu não quero ficar batendo muito em cima que quem é o anticristo, se é Barack Obama, se é o presidente da França, Macron, ou outros presidentes, ou outras pessoas. Eu posso até citar aqui, mas eu gostaria de, na verdade, trazendo assim em memória um sistema anticristão para que a gente possa entender assim o propósito de tudo. Nós devemos lembrar que desde a queda de Satanás ele tem tentado assim trazer as suas mentiras à Terra e tem tentado assim desviar o ser humano e tem conseguido desviar muito assim da verdade, da palavra de Deus. Antes as pessoas viviam num chamado teocracia, ou seja, no ensino direto de Deus, do ensino onde que era um único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de toda a criação. E ele tem trazido várias doutrinas, vários ensinamentos, então as pessoas têm se desviado assim da verdade, da palavra de Deus. Então eu gostaria de trazer, e eu colocaria um nome assim de sistema espiritual anticristão, ou seja, anti-Messias, porque o Messias viria na Terra. Aí a gente sabe pelos períodos que aconteceu, Jesus veio e morreu por cada um de nós. Mas Satanás sabia que um Messias viria na Terra para dar sua vida a todos. Então é interessante nós notarmos o quanto ele tentou assim minar, esse período, tentou fazer que as pessoas não crescem na vinda do Messias. Até então nós conhecemos a história que o próprio povo judeu que aguardava o Messias, eles mataram o Messias, mataram Jesus Cristo. Então o que eu quero colocar aqui é um sistema anticristão. Então o diabo já vem trabalhando nisso já há muito tempo, desde o princípio também, desde a queda do homem. Então ele tem se disfarçado de anjo de luz e tem enganado muitos de todas as nações. Então eu gostaria de, para estar falando desse sistema espiritual anticristão, gostaria de estar lendo em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18, que ele diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então, nós devemos notar aqui que João nos dá uma dica. E João ele fala num tempo futuro e também naquele tempo presente que ele vivia. Por que eu digo futuro? Porque se nós prestarmos atenção no versículo, ele diz assim que é a última hora.
E assim como vocês já ouviram que o anticristo está vindo, aí tem a vírgula aqui, ó. Já agora muito anticristo tem surgido. Então eu chamaria esse muitos anticristos, ou seja, muitos falsos profetas, ou algo que espiritualmente está influenciando as pessoas para enganar, para falar distorcidamente da palavra de Deus e também para negar o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós continuamos o versículo, a partir do versículo 20, do versículo 19, de 1 João, capítulo 2, 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Então, ou seja, eles tinham uma aparência de ser verdadeiros, mas eles não eram. Pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, João deixa bem claro se eles pertenciam a Deus ou não. Então, nós sabemos que o caráter é o que expressa, assim, aquele que é convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que caráter que é esse? Então, eu vou ler aqui para os irmãos. Então, diz assim, no versículo 20. Mas vocês têm a unção que procede dos santos, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então é interessante. Então João deixa bem claro que nós temos o Espírito Santo de Deus e a gente conhece o que é verdade. Então quando eu falo de um sistema anticristão, é um espírito que já vem se influenciando desde antigamente. Então o próprio Satanás, né, o diabo, na queda dele, obviamente anteriormente ele era um anjo conhecido, né, como se fosse assim, anjo de luz, né, porque ele reduzia o brilho bonito. Então, certamente ele tinha uma aparência bonita, louvável. Mas depois da queda eu creio que ele tem assim, se transfigurado. Então ele não tem sido mais como era antes. Então isso aí é um outro estudo, né, e é um estudo também interessante. Então é possível que Satanás tenha mudado de forma, né, ele não reluzia mais como antes. Por isso que ele usou uma serpente para enganar Eva. E a gente conhece também, quando a gente começa a estudar, Paulo lhe diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, né, que o próprio Satanás, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que Satanás se transfigura de anjo de luz. Então, ou seja, se ele transfigura é porque ele já não é mais. Então, estudando apologeticamente, eu creio que é dessa forma, que ele não é mais anjo de luz, ele transfigura, ele engana, né? E se ele tem algum poder, se ele é obtido, é porque Deus permite que ele faça tal coisa. Então, certamente ele perdeu muitas regalias, muitas coisas que ele tinha quando ele vivia no céu com Deus. Então, a Bíblia diz que os seus ministros também agem como ministros de justiça, hein? Ou seja, parece que o que eles pregam, a verdade, a palavra que eles pregam é luz para os homens, mas não. Na verdade é trevas, é escuridão. Então os falsos profetas seguem esses ensinamentos de Satanás, anticristão. Eu gostaria também de deixar bem claro aqui, um sistema anticristão, quando a gente vai lá em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, né, que Jesus não veio em carne, esse espírito é anticristo. Então, por isso que eu estou colocando assim, dessa maneira simples, para que os irmãos possam entender. Então, esse sistema espiritual anticristão é o que vai levar as pessoas a adorar o próprio anticristo. Então, Satanás vem preparando assim um grande palco. Então, na verdade, é um grande cenário, né? Parece filme de Hollywood, né? Onde a
as pessoas são maquiadas, então tudo é maquiado, a verdade, então depois a falsidade vai assim aparecer. Jesus diz que Satanás nunca se firmou na verdade. Então, João está dizendo aqui que todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne é anticristão. Nós devemos notar o seguinte, segundo alguns estudiosos antigamente, e hoje também há pessoas que cultuam esse tipo de ensino, diz que Jesus, ele não veio como uma pessoa comum, não nasceu com carne, osso e sangue como nós, né? Então, muitos alegam que Jesus veio com o corpo de Adão, antes da queda. Outros dizem que veio como um corpo de anjo, ou seja, não estava sujeito a sofrimento. Então, esse tipo de ensinamento é uma heresia, não tem base bíblica. Aí eu vou explicar para os irmãos por quê. Como eu disse para os irmãos, então é um ensinamento antibíblico, anticristão. Porque quando nós vamos lá em Hebreus, a partir do capítulo 4, versículo 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então a Bíblia diz que Jesus foi tentado sobre todas as coisas e sofreu por nós. Então ele tem sofrido por cada um de nós. E não como alguns ensinam, né, que ele veio no corpo de Adão e não sofreu nada. Porque, irmãos, se nós repararmos, Adão, quando você vai lá no texto da Bíblia, lá em Gênesis, Adão ele não sofreu nada. Então ele nem tinha conhecimento do pecado, nem tinha conhecimento que era Satanás. Então simplesmente Deus deu uma ordem e foi e comeu do fruto. Mas Jesus Cristo sim sofreu pelos nossos pecados. Então ele conhece todas as coisas. E ele foi tentado sobre todas as coisas. Então por isso quando você vai lá em João, e João diz assim que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, nesse tipo de carne como nós, né, carne humana assim, para sofrer, né, então é um espírito do anticristo. Então é interessante nós notarmos isso e guardarmos isso. Então há pessoas que até nos seus ensinos espíritas, tem outros ensinos que diz que também se você buscar a fundo que Jesus ele é um ser superior, assim. Então por isso que não há ressurreição e não há um corpo igual. Então ele veio, né, num corpo diferente. Então não é assim que nós cremos. Nós cremos o que a Bíblia nos ensina aqui, que ele sofreu e ele foi sujeito a todas as tentações. Então por isso que eu digo que é um espírito anticristão, antimessias, que está enganando as pessoas para preparar assim depois o seu grande cenário e se levantar um grande líder mundial, que será chamado anticristo, ou seja, anti-messias, ante os ensinos, ao contrário aos ensinos de Jesus Cristo. Continuando, irmãos, eu gostaria de ler mais um versículo para mostrar esse sistema anticristão, né, esse cenário que o diabo ele está montando para chegar no seu propósito, ou seja, levantar o anticristo. Os irmãos lembram que eu já comentei isso uma vez, que o diabo quer imitar Deus em tudo? Então nós vemos o seguinte, que na Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então na Trindade satânica é o antipai, né, o antifilho e o antifalso profeta. Então é o diabo líder como pai da mentira, o anticristo também, ele vem trazer assim a mentira e o falso profeta também. Então eles são perfeitos em tudo, né? Perfeito não, eu diria imperfeitos, né? Na injustiça. Então do mesmo modo que um traz mentira, os outros também traz a mentira para o mundo. E Paulo continua falando desse sistema, né, diabólico, né? E é um cenário que vai acontecer
no futuro. Então, eu acredito que bem provável nessa nossa geração. Então, diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, tá vendo? O aparecimento do anticristo, ele é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, não recebeu a mensagem de Jesus Cristo. Então não aceita ele como seu único e suficiente Salvador. Então a Bíblia diz que Deus provou o amor dele para o mundo, né? Enviando o seu Filho. Agora, continuando no versículo 11, diz assim, e por este motivo, pois, que Deus lhe mande a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deleitaram-se com a injustiça. Então a gente veja, por isso que eu coloquei um sistema anticristão, um sistema espiritual, onde Satanás está trabalhando. Então, como tudo começa? A gente sabe que as pessoas cada vez mais, né, desde o princípio, elas foram se afastando de Deus, né? Então, veio um tempo que veio pregando-se Deus novamente, mas depois, chegando até a nossa geração, a gente vê que as pessoas vão ficando dispersas, se afastando cada vez mais. Então, aquele Deus, né, que era o Deus da teocracia, né, que era o único Deus, Deus central de todas as coisas, ele deixa de ser Deus. Então, hoje em dia, o que você mais ouve é que uma pessoa é ateu, que não acredita mais em Deus, e que Deus não rege mais a sua vida. Então, isso é comum a gente ver por aí, tá bom? E tem aquelas pessoas também que dizem crer em Deus, mas na verdade não crê, né? Então, não é devoto a Deus, não presta culto verdadeiro a Deus, né? Quando acontece alguma coisa, ela se afasta, né, totalmente de Deus. Então, às vezes é uma moda, é um momento, né? É alguma emoção, é passageira. Mas não tem se firmado na verdade, como eu li no versículo lá de João, né? Então, irmãos, aqui Paulo deixa claro a vinda do anticristo, e essa vinda dele, antes, né, haverá uma apostasia, né? Então, a Bíblia diz assim, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, né, alguma carta escrita por eles, como se procedesse de nós, né, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então também era um ensinamento que Cristo já estava reinando, que ele não ia voltar mais, visivelmente, que ele estava reinando. E há linhas, né, de pensamento de intérprete que acredita dessa forma, que esse sistema agora vai ser um sistema que as pessoas vão seguir, essa globalização, né, esses países unidos, mas Cristo não aparecerá mais, ele está regendo lá de cima. Então é estranho, né, essa doutrina, mas Paulo está dizendo o seguinte, para tomar cuidado com ela. Então, no versículo 3 diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o homem da iniquidade, né? Então, prova o seguinte, que primeiro vem a apostasia. A apostasia seria abandono da fé, ou abandono de algo que você já ouviu.
Então, eu creio, estudando, eu particular, que não se refere só a uma pessoa que estava dentro de uma igreja, ela abandonou e se desviou. Isso já está acontecendo também, né? Mas a Bíblia fala que é o mundo, né? Então as pessoas que tinham conhecimento de Deus, elas se afastaram totalmente. Então, quanto mais o fim se aproxima, mais as pessoas vão se afastando de Deus. Então, ela acaba caindo naquele versículo que eu li para os irmãos, né? Que Deus manda a operação do erro, ou seja, permite que Satanás engane as pessoas. Então eu vejo que essas pessoas vão estar cega, não vão conseguir enxergar, né? Nem ouvir a voz de Deus e nem crer no Evangelho de Cristo. Então é um cenário que corre depois lá para Apocalipse, que nós vamos ver onde as pessoas vão adorar a imagem, né? E adorar a besta. Então esse é um sistema que eu estou falando para o irmão, um sistema espiritual para os irmãos e anticristão. Então devemos estar atentos, né, a esses acontecimentos, esses sinais. Daqui a pouco nós vamos lá para Apocalipse para a gente ver isso, mas hoje em dia você começa a pesquisar, você vê quantas igrejas se fecharam na Europa, quantas pessoas já abandonaram Deus, pessoas que se diziam ser cristãs, né? Seguir a Cristo, eles são ateus, confesso, ou eles partem para um outro tipo de religião. Então eu vejo aí que não foi feito um trabalho no coração deles verdadeiramente, né? Eles não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque se tivesse aceitado, o Espírito Santo morava neles. Então, certamente, se o Espírito Santo morando na pessoa, qualquer erro ou dificuldade que ela caísse, o Espírito Santo ia fazer ela lembrar. Então, rapidamente ela voltava para Deus, aí pedindo perdão. Mas é o que não está acontecendo. Então, a gente vê muitos se desviando mesmo totalmente, tem outros indo até para o satanismo. Então, a gente entende que a pessoa ela nunca foi salva, por nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, não pelo nosso mérito, mas por aquele que fez a obra perfeita. Então não tem como perder uma salvação, porque é ele que nos dá, né? Então a Bíblia é bem clara. Jesus diz: aquele que o Pai dá a ele, de maneira alguma ele lançará fora. Então, ou seja, aquele que recebeu o sacrifício, né, a oferta de Deus, ou seria Jesus Cristo, como Salvador dos nossos pecados, então Jesus não nos lança fora, porque estamos ligados com Cristo. Então agora nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, como pés como de urso e boca como de leão. Então aqui, irmãos, é um símbolo do quê? Do anticristo que vai vir. Então, quando se refere a leopardo, porque é um sistema que corre, né, rapidamente para que o líder mundial se levante e comece a reinar. Então, leopardo simboliza velocidade. O urso, pés como de urso, ou seja, o urso é feroz, né? E boca como de leão, que devora. Então, se você tomar uma patada de um urso, certamente você morre. Então, faz uma comparação, uma alusão aos animais, para mostrar o poderio, né? A força. Aí, continuando no versículo, diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, ou seja, o anticristo ele vai sofrer, né, o antimessias, ele vai simular algum atentado. Então ele vai reviver, e aí essas pessoas que não deram crédito na verdade vão passar a adorá-lo, né? Olha a continuação do versículo. E toda a terra se maravilhou, seguindo sim a besta. Então lembra quando eu passei o estudo sobre a grande tribulação para os irmãos? Então imagina,
Vamos pegar assim só para termos um exemplo. 100% de toda a população mundial. Então, certamente 80% vai assim se maravilhar com o anticristo, né? Porque o texto diz assim, ó, então, Apocalipse 13, versículo 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Interessante, né? Então, nós notamos isso. Então, vamos por 80% das pessoas adorarão a besta e os 20% não, que somos nós, não adoraremos. Então, por isso passaremos por essa tribulação. Imagina essas pessoas blasfemando contra Deus. Então, vai ser difícil, né, ouvir isso, nós como cristãos. Nós não vamos aceitar isso, por isso que nós não aceitamos a marca. E esses sim receberão a marca. E diz assim, versículo 6. Vou continuar no 5, perdão. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o seu tabernáculo. Interessante isso, né? Difamar o nome de Deus e o seu tabernáculo. Então é algo que nós devemos prestar muita atenção nisso, porque a Bíblia que nos ensina sobre as coisas de Deus. Irmãos, agora nós vamos lá para Mateus 24. Então aqui está falando da besta, né, do anticristo. Então quando você presta atenção nos detalhes, né, por isso que é chamado Apocalipse de Jesus Cristo, então ele não esconde nada de nós. Então vai assim no versículo 5 de Apocalipse 13, vou ler de novo. Ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, né, o nome de Deus, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então isso é bem interessante nós notarmos. Em Mateus capítulo 24, vou ler a partir do versículo 15, diz assim, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, a Bíblia diz aqui, o sacrilégio terrível. Tem Bíblia que diz assim, o abominável da desolação. Então a gente vê aqui em comparação ao Apocalipse, que ele vai falar blasfêmia contra Deus. Então ele vai sentar no tabernáculo de Deus e falar blasfêmia. Só que anteriormente ele já olha para o céu e já blasfema, né? Como dizendo sendo o único, e certamente ele solta arrogância olhando para o céu, né? Onde que Deus habita, onde que é também comparado ao tabernáculo de Deus lá no céu. Então ele solta uma arrogância, né? E aqui no templo terreno, que não foi Deus que mandou construir, foi o judeu querendo isso e Deus permitiu que isso acontecesse, o anticristo também vai sentar ali, nesse terceiro templo que vai ser reconstruído, que já estão planejando já para construir, e ele vai dizer blasfêmias ali contra Deus. Certamente ele vai sacrificar ali porco, né? Porque se você vê se na época de Antíoco Epifânio, ele reinou na época de João, então eles invadiram ali Jerusalém, destruiu, né, muitos lugares, colocaram vários altares ali na porta ali perto do templo da época, né? E diz que também alguns estudiosos que esse Antíoco Epifânio, ele entrou lá no templo, colocou uma imagem de Zeus e sacrificou um porco, porque sabia que o judeu achava isso abominável, né, impuro. Então a gente vê que o anticristo vai fazer isso também, por isso que ele é chamado de abominável, né? Sendo comparado a esse homem. Então a gente vê que, quanto à blasfêmia, o anticristo vai fazer aqui na Terra.
E essas pessoas vão estar elogiando ele, achando que estão adorando o verdadeiro Deus. Agora nós estamos na etapa final. Então os irmãos estão entendendo que eu estou levando os irmãos a pensarem assim, num sistema espiritual onde o anticristo quer montar um grande palco. Então agora a maquiagem começa a sair, irmãos. Porque tudo que parece ser perfeito já não é mais. Então as pessoas já começam a entender e a enxergar, né? Não as pessoas que vão estar cegas por eles, mas os próprios judeus, né? E quando esse tempo se aproxima, a gente também começa a enxergar as coisas, né, face a face. Hoje em dia, eles estão montando um grande cenário, um grande palco. Irmãos, o sistema, assim, a ONU, ela trabalha de tal maneira com aqueles países G7, G8, que são os países mais ricos do mundo, o Brasil também participa, para formar assim, uma grande liderança. Toda vez quando eles se reúnem, esses governos mais ricos do mundo, eles se reúnem para falar sobre o clima, sobre a situação econômica e sobre uma liderança mundial. Então prova que vai haver um líder, um único líder, um homem mundial. Então isso a gente entende que vai ficando cada vez mais claro, não segundo como alguns ensinam, que é só um sistema e não vai aparecer nenhum líder. Então vai aparecer um líder mundial. Alguns acreditam que seja o Macron, né? Eu prefiro não estar arriscando. Eu posso citar aqui os nomes, né? Porque Macron, ele tem o presidente da França, ele tem uma semelhança. E inclusive o nome dele chama Emmanuel, né? Ou seja, Deus conosco, né? É o que é dito lá em Isaías. Emmanuel, né? Deus conosco. Alguns acreditam também que possa ser o genro do presidente Trump, que é o Gerard Krishna. Ele é um judeu, então ele está fazendo tudo sutilmente, né? Então ele está fazendo uma aliança entre os outros países árabes, os países do Oriente Médio, entre Israel. Então é bem provável agora, de toda essa aliança que eles fizeram, essa paz, eles querem chegar até a Turquia e a Palestina, né? Então ele chegando nesses dois grupos, eu acredito que está bem próximo para o anticristo se levantar. Ele chegando e convencendo esses grupos, né, esse país, né, no caso a Turquia e os palestinos ali para fazer essa paz, para entrar nessa paz, então provavelmente ali eles vão formar uma aliança ali, uma paz de 7 anos só. E se formar essa paz, a gente lembra lá de Daniel, né, que eu falei já para os irmãos, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 27. Então ali ele fará uma aliança, né, ou uma paz com muitos. Então isso quer dizer que é com todos. Porque eu já vi pessoas falando assim, ah não, ele teria que formar uma aliança com todos para chegar nisso. Então as pessoas têm que prestar atenção nos textos, no contexto, né? Porque elas acabam distorcendo e acabam não crendo nas coisas. Então as coisas vai acontecendo e ela vai levando uma vida como se fosse normal. Então a Bíblia diz que vai fazer uma aliança com muitos. É diferente, a Bíblia não esconde nada, como eu já disse para os irmãos. Quando Deus diz todos, é todos. Quando é muitos, isso não quer dizer todos, né? Então isso depende da tradução que você busca. Quando você busca a tradução e começa no contexto estudar, então você entende que ali está falando para que não vai ser todas as nações que vão aceitar. E a Bíblia é bem clara com isso, que nem todas as nações vão aceitar. Mas esse é o grande cenário, o grande palco que está sendo montado. Irmãos, tem algo tão interessante assim que talvez vocês não vão compreender agora, só quem procura estudar muito e sempre pesquisar. Eu tenho procurado estudar, né, esses pontos, e é chamada de geopolítica, né, geografia política, o que está levando esse mundo a chegar até num líder mundial. E aquilo que eu falei para os irmãos, né, que eu apliquei aqui, eu achei dessa maneira mais fácil de entender. É um sistema espiritual, um sistema anticristão, um sistema que está sendo preparado para o anticristo se levantar. Então isso começa com as tecnologias. Então agora está saindo aí uma moeda digital, então eles estão forçando para essa moeda sair,
né, que os países passam a aceitar. O Brasil já começou, o Banco Central já está tentando trabalhar com o Pix, né, e aí os outros bancos, né, lançam o Six, e aí vai lançando os outros nomes também, entendeu? É tudo uma moeda digital, eles inventam um nome, mas é tudo uma moeda digital. Chega no mesmo objetivo, tá bom? E a China, ela está com um propósito aí de distribuir, parece, 50 milhões. Isso vai ser em dinheiro para a população deles lá. Então, vamos supor, isso vai estar chegando mais ou menos como se fosse um valor de R$ 100 para cada pessoa. Porque eles querem testar essa moeda digital. E você tem um controle. Então, ali, eles vão te dar R$ 100 gratuitamente, como se fosse uma ajuda de custo que nem o governo está dando esse auxílio emergencial. Só que isso aí é para teste, tá? Dessa moeda. É tipo como se fosse um Bitcoin, né? Mas é uma moeda melhor ainda do que ela. Então eles pretendem fazer o seguinte: se de repente é estipulado para você usar durante uma semana, se você não usar no outro dia, você não tem mais dinheiro. Por quê? Porque é um sistema digital e o governo conseguiu bloquear. Então tá vendo para onde está correndo quando a Bíblia diz assim, que só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta? Então, quando você volta lá em Apocalipse, capítulo 13, diz assim, no capítulo 16, ó, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. O número da besta é 666. Então eles estão testando já várias tecnologias, né, sobre a retina dos olhos, bem próximo à testa, né, para que você seja identificado e que por ali também você já pode pagar, fazer várias transações bancárias. Isso na China já está acontecendo. Na mão também eles já inventaram bastante coisas, né? Não só um chip, mas outro sistema que você consegue tatuar sua mão ou pôr alguma coisa que você consegue escanear e comprar as coisas por ali. Só que o interessante disso tudo é essa moeda. Então essa moeda é uma moeda digital e certamente ela tem um selo, tem uma marca. Então provavelmente se você não pôr essa marca, não quiser, você não recebe. Então você está sob o controle de um governo. E se você pôr também, ele vai te controlar de várias formas. Então você vai estar preso a ele. Então é interessante nós notarmos isso, esses sinais, tá bom? Então bem provável que isso seja já um sinal do anticristo. Porque lembra quando eu falei para os irmãos? Eles estão fazendo essa paz lá em Israel, no Oriente Médio. E aí se levanta o anticristo. Então para o anticristo se levantar, todo esse sistema tem que estar preparado. Então, tudo isso tem que estar já preparado, ou seja, é um palco preparado, é como se fosse um grande show, né? Onde que a pessoa vai apresentar ali, ela sobe num palco e tudo tem que estar preparado, né? Os microfones não tem que estar ligados, se for um cantor, o violão acústico, a bateria, né? Então, tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente. E aí a gente entende o seguinte, que no meio anticristão, nesse sistema espiritual do anticristo, é isso. Então o sistema econômico tem que estar preparado, tem que estar sob um controle de alguma coisa, entendeu? De alguma forma. Então essa moeda única é o que pode trazer esse controle. Então aí você vai chegando nessa conclusão. Então esse é um sistema espiritual anticristão, por isso que eu estou passando para os irmãos. Então quando você começar a ler, a estudar a Bíblia e assistir na televisão e vendo esses acontecimentos, você vai começar a entender que tudo isso está correndo para que se levante esse grande líder, ou seja, o anticristo. Como eu disse para os irmãos, não dá para saber quem é o anticristo, então muitos já especularam. Muitos na época diziam que era o Ronald William Reagan. Se você olhar, cada nome desse tem 6 letras, então no final daria 666. Outros falavam que era o Barack Obama, né? Então,
Então as pessoas vão especulando, né? Porque Barak, ou seja, alguém que caiu do céu, né? Então é um termo, parece que em aramaico isso, né? Barak, o caído, vindo das alturas. Então as pessoas associavam isso como sendo assim, algo que poderia ser do anticristo, né? Achava que muitos achavam também que era o Bill Clinton e que a sua mulher era falso profeta. Então as pessoas vão fazendo especulações. Então por isso que eu acredito o seguinte, que conforme vai aparecendo as coisas, a gente vai olhando na Bíblia, isso vai ficando mais concreto, então isso vai nos dando mais segurança. Vou dar um exemplo. Esse acordo de paz que eles querem fazer. Quando você vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não é necessário de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteiramente com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Então Paulo já tinha conversado já muito com esses irmãos, né, a respeito disso. Aí depois ele vai e manda uma carta, né, aos Tessalonicenses. Aí depois ele manda uma segunda carta também falando desse assunto. Então Paulo já debatia muito com os irmãos referente a esses assuntos. Então ele diz assim, ó: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí Paulo, no versículo 13, ele diz assim, ó: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Olha que coisa interessante. Eu já falei isso para os irmãos, que uma vez falaram da paz, né? Então eu falei para nós ficarmos atentos. Então não foi aquele momento. Agora, nessa reunião aí que eles estão fazendo, tentando juntar o país do Oriente Médio, entre Israel, e fazer uma aliança com o Oriente Médio, que nem o Emirados Árabes Unidos, que eu já falei para os irmãos, né? Então eles querem fazer essa união. Eles estão querendo juntar um bloco aí de 10, né? Então de 10 governos. Então a Rússia e a Alemanha estão no meio, e a França também. Então veja só, países europeus, países que foram divididos, né? Que representava Roma também antigamente. Então esses países faz parte da Roma, então tem pedaços, né? Tem detalhes ali também da Roma antiga. Então a Roma não dorme, não morreu, ela dorme. Ou seja, lembra da estátua de Nabucodonosor? Lembra os pés, né, e os dedos, que são 10 reinos? E em Apocalipse, 10 chifres, ou seja, isso simboliza nações. Então essas nações estão querendo fazer um acordo de paz, estão se unindo para que o chifre pequeno se levante, ou seja, o anticristo. E eu entendo tão interessante que depois que eles fizeram essa paz, um dos príncipes lá do Oriente Médio, ele disse assim: olha, nós estamos fazendo uma paz e uma prosperidade, né? Então isso vai se prosperar. Ou seja, traduzindo, isso é uma paz e segurança. Então prosperidade é uma segurança, entendeu? Uma segurança que você tem. Então ele afirmou: então teremos paz e segurança nesse acordo que está sendo feito. Interessante, né? Então presta atenção nesses sinais. Possivelmente aquilo que eu falei, o anticristo possa se levantar na nossa geração, ele já está aqui, como João diz, há quase 2000 anos atrás, que ele já operava, né, o sistema anticristão dele, e João lançou também isso para o futuro, né, que certamente ele estaria preparando tudo para se levantar. Então, nesse acordo de paz e segurança pode vir uma repentina destruição, ou seja, ele vem como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus para dar solução ao mundo, mas na verdade ele fará uma grande destruição. Ele vai acabar aquilo que se refere a Deus. Um exemplo, se você tem a Bíblia, ele vai destruir a sua Bíblia. Se você crê no único Deus, ele vai fazer que você não creia no único Deus. E para finalizar, irmão, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, né? João já dizia isso, né? Quando, deixa eu ver se eu consigo achar esse versículo, acho que está em 1 João capítulo 5, né? João diz que o mundo jaz no maligno, né? Eu não estou encontrando aqui, mas sei que está em João, irmãos, isso aí, esse versículo está
em João capítulo 5, eu não estou encontrando agora, mas eu lembro que eu já li ele. A Bíblia diz assim, que nós somos de Deus, né? E o mundo, ele jaz no maligno, ou seja, ele morre na doutrina, nos ensinamentos do maligno. Então nós vemos, irmãos, que tudo está correndo para que as pessoas, assim, mortas espiritualmente, sigam, assim, o seu líder, o seu Messias, né? Que será o anticristo. Então nós passaremos pela grande tribulação, veremos o anticristo, e aí o seu falso profeta, o seu falso Messias. Então todos esses sinais estão acontecendo. Se os irmãos começarem a acompanhar pela televisão, os irmãos vão perceber que é conforme eu estou explicando aqui. Talvez você não concorde muito, né? Mas eu falo, procure estudar. Eu procurei estudar bastante e tirar informações com pessoas que sabem muito mais do que eu. Eu que resolvi passar assim, tá? Não vi nenhum estudo. Eu resolvi passar num sistema assim espiritual para você entender melhor, porque é assim que a Bíblia deixa claro para a gente. Então eu não quis ficar batendo muito na tecla aqui de o anticristo pode ser esse, pode ser aquele, porque pode te aguçar assim você ouvir, mas depois você vai esquecer. Agora, da maneira que eu te passei, certamente você vai assistir televisão, você vai começar a ver. Como esse versículo que eu acabei de ler, quando fala paz e segurança, quando estiver se unindo as nações, né? Quando o governo estiver com planos de uma moeda única, de um sistema único. Então a gente vê um mundo, um país um mundo na verdade, né, que quer se tornar um só, né. Então o Papa já está planejando aí para ter só 3 religiões, né, que é o cristianismo, islamismo e judaísmo, né. Então isso já está sendo preparado, esse cenário também. Então, ou seja, você tem que respeitar a religião do outro. Se o outro crê dessa forma, você tem que aceitar e pronto, né? E se um dia ele quiser entrar na sua igreja, coisa assim, você não vai poder pregar contra esses ensinamentos, contra o ensinamento do islamismo, contra o ensinamento de uma guarda de sábado, ou contra a crença de quem é espírita, de quem é umbandista, você não vai poder mais ensinar. E também um dos sinais que a gente vê é que cada vez mais o mundo está se tornando homossexual. Lembra que Jesus falou? Quando o mundo tiver no tempo de Noé, semelhante ao tempo de Noé e semelhante a Sodoma e Gomorra, a vinda dele estaria próxima. Semelhante a Noé porque as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e fazendo casamento, então, ou seja, não estão se preocupando com a volta de Cristo. Então Cristo vai vir num momento onde as pessoas não esperam, elas vão estar curtindo nos seus barzinhos, nas suas festas, em todos os seus locais. Isso é bíblico e vai acontecer e é verdadeiro. Como Sodoma e Gomorra, o mundo cada vez mais está homossexual, entendeu? Salvo exceções que nós somos da família, a gente procura estar dentro, firmado nessa verdade. Irmão, mas só isso não é pecado. Eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo um mundo como Sodoma e Gomorra, estou pregando Apocalipse, entendeu? Eu estou pregando Apocalipse. Então, não estou discutindo que o pecado é só homossexualismo. Pecado é outras coisas. Mas quando a gente está abordando o tema Apocalipse, então a gente coloca versículo que o mestre que ensinou. Então eu diria, seria loucura ir contra os ensinos dele, né? Se ele diz, se o mundo está como Sodoma e Gomorra, se o mundo está vivendo como homossexual, então é um dos sinais da minha vinda. Se o mundo está vivendo como Noé, então que Deus nos abençoe, irmãos, e que esse dia assim nos fortaleça, tá bom? E nós estamos agora finalizando sobre quem é o anticristo. Então, irmãos, o próximo estudo será as 3 posições do arrebatamento da igreja, tá bom? Então, que Deus abençoe, até o próximo estudo. Aquele tiver dúvida, mande a sua pergunta antes, né, do próximo estudo. E que você mande para mim em particular, tá bom? Não mande no grupo, eu mando no grupo, aí você me manda particular, eu respondo cada um particularmente. E se eu não puder te responder na hora, aí eu procuro e depois eu te mando um áudio, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém.